Tempo. Afinal de contas, será que a vida é realmente breve? É o que vamos saber hoje com este livro aqui, Pequeno Grande Livro, sobre a brevidade da vida do autor Sêneca. Se você está chegando aqui agora e não me conhece, meu nome é Jéssica Fonseca, aqui do canal Sacada de Livro, então aproveite e se inscreve aqui. Eu falo Pequeno Grande Livro porque esse livro ele é realmente bem pequenino, possível da gente ler ele muito rápido, e ele é simples até a leitura, apesar de ter sido escrito há muitos anos atrás, é um livro muito tranquilo de se ler. O Sêneca, se você não conhece, nunca ouviu falar, ele foi um filósofo estoico que viveu mais ou menos entre 4 antes de Cristo até 65 depois de Cristo. E se assim como eu também você nunca nem ouviu falar sobre estoicismo, o que isso significa, até pouco tempo atrás, né, um ano atrás, eu diria que eu nunca tinha realmente lido sobre, né, eu já tinha escutado falar, mas eu nunca tinha lido sobre, não sabia o que era. Então eu trouxe para você o conceito também que a gente encontra no próprio Google sobre o que é o estoicismo. É uma escola e doutrina filosófica surgida na Grécia Antiga, que preza a fidelidade ao conhecimento e o foco em tudo aquilo que pode ser controlado somente pela própria pessoa, e despreza todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão e os desejos extremos. E qual é a principal ideia do estoicismo, né? Ele propunha que os homens vivessem em harmonia com a natureza, o que para ele significava viver em harmonia consigo próprio, com a humanidade e com o universo. Para os estoicos, o universo era governado pela razão, um princípio divino que permeava tudo. E o Sêneca, ele era um estoico. E engraçado, né? Ele escreveu esse livro com foco em, na verdade, fazer uma carta para um amigo seu. Se não me engano, o nome dele era Paulinho. Ele escreveu essas cartas, né, morais para esse amigo dele e acabou se tornando esse livro. E eu falo que ele é um grande livro porque eu acho muito incrível livros que foram escritos há tanto tempo atrás e que até hoje eles têm mensagens tão reais, né, tão atualizadas. Então é um livro que é filosófico, né, ele é um filósofo, então é um livro mais filosófico mesmo pra gente realmente refletir sobre a vida, o que a gente faz com ela, o nosso tempo, como a gente usufrui ele da melhor maneira. Eu acho que as mesmas reflexões que ele fez lá não sei quantos mil anos atrás, são válidas para hoje em dia. Então, eu gosto de parar para refletir sobre isso, porque realmente me traz muitas filosofias, né? Muitas coisas que eu gosto de ficar pensando sobre. E como eu gosto de dar nota para os livros, para mim, ó, de 5 estrelinhas, ele é 4 estrelinhas. E apesar de ser um livro pequeno, assim, de fácil leitura, você consegue ler ele rápido, só que a proposta dele eu acredito que não seja essa. Eu acho que a proposta dele é realmente você ler, você refletir, você conversar com alguém sobre esse tema, sabe? É um assunto divertido, assim, legal de você conversar com algumas pessoas próximas a você, o que elas pensam sobre isso. Então, eu acho que é um livro que é para você ir desfrutando ali dele, sabe? E ele tem muitas frases muito impactantes, eu vou trazer algumas aqui para você. Esse detalhe, essa coisa que a gente consegue ver ali no detalhe, a gente só vê se você realmente desfrutar do livro, sabe? Se você sentar, ler e pronto, acabou, você não vai realmente apreciar ele da forma que eu acredito que ele deve ser apreciado. O que é que o livro fala? Ele fala basicamente sobre o tempo, como a gente utiliza o nosso tempo da nossa vida, como a gente vive a nossa vida. Ele fala que, na verdade, o nosso tempo ele não é breve. Ele fala que, na verdade, se a gente utiliza o nosso tempo de uma maneira em vão, né, com coisas que não valem a pena, aí sim, a nossa vida é breve e passa rápido. Mas se a gente souber aproveitar e viver no agora, saber usufruir das coisas que a gente tem na nossa vida da melhor maneira, aí sim, a gente não tem, na verdade, uma vida breve. Ele fala, na verdade, que a natureza ela é justa. Ela dá para você exatamente o tempo que você necessita para poder fazer aquilo que você precisa fazer aqui na Terra, na sua vida. Eu vou ler então para você alguns trechos, ó, que eu destaquei aqui que eu realmente gostei muito. Muito breve e agitada é a vida daqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Quando chegam ao fim, os coitados entendem muito tarde que estiveram ocupados fazendo nada. Ele cita alguns detalhes de como a gente fica ansiando pelo futuro sem viver o que a gente tem para fazer aqui agora, né? A gente esquece do nosso presente, a gente fica só desejando o futuro. Por exemplo, você que tá aí comprando uma passagem para uma viagem que vai acontecer daqui 6 meses, e aí você fica ansiando por aquela viagem e você acaba
esquecendo mesmo de viver o seu momento presente. Ou até mesmo ele fala sobre aposentadoria. Óbvio que ele não usa esse termo, né? Mas ele fala que um trecho, né, do livro, ele fala que as pessoas, muitas vezes, elas deixam o seu tempo passar, elas deixam de fazer aquilo que elas realmente gostam e querem naquele momento para, quando eu aposentar, eu vou fazer o que eu desejo. E quantas coisas a gente não deixa para fazer depois, só quando eu conseguir tal coisa, quando eu fizer tal coisa, eu vou fazer isso. Então acaba que é uma reflexão mesmo para a gente ver o que a gente está deixando de lado, o que a gente pode fazer hoje na nossa vida que a gente quer, que a gente gosta e que a gente não está simplesmente deixando para quando o momento perfeito, né, entre aspas, ideal, surgir. Eu vou ler para você o trecho que ele fala sobre isso. Ouvirás a maioria dizendo: aos 50 anos me dedicarei ao ócio, aos 60 ficarei livre de todos os meus encargos. Que certeza tens de que há uma vida tão longa? O que garante que as coisas se darão como dispõe? Não te envergonhas de destinar para ti somente resquícios da vida e reservar para a meditação apenas a idade que já não é produtiva? Não é tarde demais para começar a viver, quando já é tempo de desistir de fazê-lo? Que tolice dos mortais, a de adiar para o 50º e 60º anos as sábias decisões, e a partir daí, onde poucos chegaram, mostrar desejo de começar a viver. Além disso, né, da gente ficar o tempo todo postergando coisas que a gente gostaria de viver, simplesmente esperando, ele fala também da forma que os homens, eles lidam com a vida hoje, né, eu falo homens porque, né, a forma que ele escreve e as pessoas, né, vivem hoje, né, elas simplesmente estão tão focadas em, às vezes, fazer 1 milhão de coisas que acabam perdendo a essência do que importa mesmo e do que realmente ela precisa fazer, do que ela precisa se focar. Tem uma parte que ele coloca assim, ó: pode haver alguma coisa mais tola, me diga, que a maneira de viver desses homens que deixam a prudência de lado? Vivem ocupados para poder viver melhor, acumulam a vida dissipando-a. Fazem seus projetos para longo tempo, porém esse adiamento é prejudicial para a vida, já que nos tira o dia a dia, rouba o presente, comprometendo o futuro. A expectativa é o maior impedimento para viver. Leva-nos para o amanhã e faz com que se perca o presente. Daquilo que depende do destino, abres mão. Do que depende de ti, deixas fugir. Para onde te voltas, para o que te dedicas? Todas as coisas que virão jazem na incerteza. Vive daqui para diante. Eis que o maior profeta, como que instigado por uma boca divina, para saudar-te canta os versos. O melhor dia da vida é o que foge primeiro aos miseráveis mortais. Por que te demoras? Ele pergunta. Por que tardas? Se não tomas a iniciativa, o dia foge. E mesmo que o tenhas ocupado, ele fugirá. Profundo, né? Achei profundo, relendo aqui. Essas foram as reflexões aí sobre esse livro. Se você ficou interessado em ler, eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você poder comprar. Se você comprar por este link que eu vou deixar aqui embaixo, qualquer outro link que eu disponibilizo aqui no canal, você vai estar me ajudando o canal a crescer. Então, se você gostou do conteúdo, aproveita e vai lá, tá bom? É isso, um beijo e até a próxima!